Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu vou me apresentar. Eu me chamo Cleciane Rodrigues, eu prego o Evangelho nas minhas redes sociais e eu vou deixar aqui o meu Instagram passando na tela para caso você queira seguir e acompanhar as postagens por lá também. No vídeo de hoje eu vim trazer ensinamentos de João 16 a partir do versículo 5, mais especificamente a partir do versículo 7, que fala sobre a obra do Espírito Santo. E o que Jesus diz: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. E em João 15, no versículo 26, vai falar: quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. É através do Espírito Santo que é um convencimento do pecado, que é um entendimento do juízo de Deus, da sua justiça. É através do Espírito Santo que testemunha ao nosso espírito quem Jesus é, que testemunha a verdade do Pai. E ninguém pode testemunhar e professar com a boca que Jesus é Deus, que Jesus veio em forma humana para se sacrificar por nós, senão pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, ele nos convence do pecado porque ele nos ama. Ele nos ama tanto que ele não quer nos ver em pecado, não quer nos ver afastando do Pai, porque o pecado, ele nos afasta de Deus. Ele fere o caráter de Deus, quem ele é. Ele causa em nós culpa. E então, o Espírito Santo, ele não nos condena. Quem faz isso é o inimigo. O Espírito Santo, ele nos convence com amor para nos redimir com o Pai, para fazer com que a gente se arrependa dos nossos pecados e dos nossos maus caminhos de forma genuína e para que a gente se volte a Deus novamente. Ele não faz isso para nos condenar, para nos envergonhar. Ele nos convence para nos restaurar. Convicção é diferente de condenação. O Espírito Santo nos traz essa convicção do pecado para nos redimir com o Pai, para que a gente possa se arrepender genuinamente e não para nos condenar como Satanás faz, para trazer o entendimento da justiça de Deus, dos caminhos retos que nós devemos viver com o Senhor e para aprendermos a fugir do pecado, porque sem Ele, sem o Espírito Santo em nós, nós não teremos forças para combater, para resistir ao pecado, mas com o Espírito Santo, nosso ajudador, nosso amigo, nosso conselheiro, nós conseguimos cumprir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. É com Ele que nós conseguimos cumprir o propósito, o nosso chamado único que Deus colocou em nós. É através do Espírito Santo que testifica em nós o nosso propósito, ele abre o nosso entendimento do que o Senhor quer para as nossas vidas. E nós o glorificamos quando nós vivemos uma vida intencional aqui, sem vícios, sem pecado, através da santificação, através da separação das coisas do mundo, das coisas pecaminosas que nos afastam de Deus e que desagradam o Senhor, é que nós o glorificamos quando nós escolhemos, ao invés de pecar, de fazer coisas que inflam o nosso ego, que a nossa carne gosta, escolhemos seguir o Senhor ao invés de todas essas coisas, nós o glorificamos. Todas as vezes que escolhemos negar a nossa carne, nós o adoramos. E todas as vezes que escolhemos seguir o caminho reto do Senhor, o seu nome é glorificado. Então nós glorificamos em tudo, desde as pequenas coisas às maiores. Nós devemos ser esse sacrifício vivo perante o Senhor, para o seu nome ser glorificado e para que nós não façamos as nossas vontades, porque essa carne ela é mau, ela é pecaminosa, ela tende a esses desejos pecaminosos do mundo, enquanto o espírito ele está pronto. Nossa carne que é fraca, o Espírito quer nos fazer andar na vontade do Senhor, andar nas coisas que agradam o Espírito, que alimentam o nosso espírito, que é a palavra, o relacionamento com o Senhor através da oração, que é termos essa vida diante do altar do Senhor, é uma vida justa e reta diante do Senhor, e que o glorifica é que nós temos a vontade do Pai. E o Espírito Santo, como muitos fazem, eles deixam ele de lado por acreditarem que ele não é tão importante. E ele é tão importante quanto Deus Pai, quanto o Deus Filho. Ele é o Deus Espírito Santo. E é através dele que nós conseguiremos cumprir o nosso propósito aqui, porque o mundo jaz no maligno e sem ele nós não conseguimos vencer o pecado e vencer este mundo. Nós precisamos do Espírito Santo que testifique a nós o entendimento das coisas, nos dá força, nos dá ânimo para vencer as coisas do dia a dia, para vencermos as batalhas que nós enfrentamos, porque nós sabemos que o mundo jaz no maligno, está entregue ao príncipe das trevas, que é Satanás.
Então, sem o Espírito Santo nós não conseguimos. E ele é tão importante quanto Deus Pai, quanto Deus Filho. Ele é o Deus Espírito Santo. Ele é poderoso e por ele todas as coisas foram feitas. Nada do que nós vemos foi feito do natural. Tudo o que nós vemos veio a partir de coisas espirituais, de coisas que nós não vemos, através da palavra do Senhor, através do Espírito Santo que parava sobre a terra. Porque em Gênesis fala que a terra era sem forma e vazia, e que através do poder do Espírito Santo de Deus, a terra foi tomando forma, os animais foram criados, tudo que há na terra foi criado através do Espírito Santo de Deus. Então aqui fala que ele nos convence do pecado, que é aquilo que fere a Deus e nos desconecta da comunhão com Deus. E que é por isso que o Senhor nos pede tanto na sua palavra para nos santificarmos, nos separarmos das coisas pecaminosas do mundo, porque essas coisas nos separam dele. E o Senhor, ele deseja ter relacionamento conosco. Ele deseja nos revelar os seus segredos. Ele deseja ter intimidade conosco. Então, o pecado nos afasta do Senhor. Então, por isso, nós que somos filhos de Deus, devemos fugir disso. E que é através do Espírito Santo de Deus que testemunha que nós somos filhos e filhas de Deus. Da justiça, que é a vida que nós devemos ter para refletir o caráter de Cristo nas nossas vidas, para quando as pessoas olharem para nós, elas verem que há algo diferente, para elas serem influenciadas pelo reino e mais pessoas e almas sejam levadas a Jesus, através do nosso caráter e da nossa vida justa diante de Deus, porque nós precisamos ter uma vida reta, viver em retidão com o Senhor e fazendo apenas o que agrada a Ele, para que as pessoas possam ver que nós somos sal e luz da terra e queiram também ser sal e luz da terra, como diz em Mateus. E do juízo, porque ele nos convence da certeza de que tudo será exposto e julgado pelo Deus justo. E nós estamos justificados pelo sangue de Jesus e que se nós já estamos em Cristo, nós não precisamos mais temer a condenação, porque nós somos justificados através do sangue de Jesus. E o Espírito Santo nos traz esse entendimento de todas as coisas. É o Espírito Santo de Deus que nos ajuda. Sem ele nada podemos fazer. E o Espírito Santo de Deus, ele deseja ter comunhão com você. Ele deseja mais de você. Ele quer que você o deixe entrar, que você o conheça mais e que a partir de hoje você não veja mais como apenas um Deus menor, um Deus que não é tão importante assim, porque ele é importante. Todas as coisas foram feitas a partir dele, através dele. E o Espírito Santo é o poder de Deus através dele aqui na terra que nos dá capacidade, que nos ajuda, que nos revela os mistérios de Deus para as nossas vidas. É através do Espírito Santo que você vai vencer o pecado, que você vai vencer tudo o que entristece aqui nesse mundo. Jesus diz na sua palavra que nós teríamos aflições aqui, mas era para termos bom ânimo, porque através do seu sacrifício nós fomos redimidos. E através desse entendimento do que Jesus já fez é que nós podemos ter a paz, mesmo em meio à tempestade. Porque a paz que o Senhor nos dá não é a mesma que o mundo nos dá. E é o Espírito Santo que nos testifica todas essas coisas e que nos traz o entendimento e a clareza do que está na palavra. Ele nos traz à memória tudo o que nós precisamos saber quando nós nos enchemos dele e deixamos ele entrar. Quando o buscamos, quando queremos o conhecer mais, quando queremos mais intimidade. Esse é o convite do Espírito Santo hoje, para que você o conheça mais, para que você possa ter mais intimidade e desenvolver relacionamento com ele, que você o descubra melhor, que você o conheça mais no seu caráter. Aqui em Efésios 4, versículo 30 vai dizer: Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O Espírito Santo, ele é uma pessoa com sentimentos, ele é uma pessoa terna, uma pessoa leve, ele é uma pessoa que sente tudo o que nós sentimos, que vê tudo o que nós vemos e sente tudo o que nós sentimos. Então, quando nós temos esse entendimento, nós passamos a ter mais temor, tanto nas coisas que nós assistimos, que nós fazemos, porque nós entendemos que o Espírito Santo do Senhor habita em nós e que nós precisamos o glorificar em tudo e sermos separados, santificados, para que ele não se entristeça, nós possamos o glorificar em tudo. Então, através do Espírito Santo de Deus, que Jesus prometeu enviar, e por isso que ele foi ao Pai, porque se ele não fosse, nós não receberíamos o Espírito Santo do Senhor. Então, nós não podemos entristecê-lo com os nossos pecados, nós precisamos evitar e andar em santidade. Com o Espírito Santo da verdade, nós somos testificados de que, através de Jesus, nós temos a vida eterna,
que nós somos selados. Através do seu sangue redentor, nós temos a redenção. O Espírito Santo nos ama tanto que ele não nos deixa ficar em trevas. Ele nos incomoda, ele nos dá essa convicção para nos arrependermos genuinamente e voltarmos para os caminhos do Senhor. Então, se você o entristeceu, se você fez algo que o desagradou, se você está em pecado, eu quero te dizer que há jeito sim para você. Não caia no que o inimigo diz. Há sempre jeito para você sim. O inimigo é que tenta plantar mentiras falando que o que nós fizemos não tem mais jeito. Mas o Senhor te diz hoje que há sim salvação para sua casa, para sua vida, para sua família. Você apenas tem que ir a Ele em arrependimento com o coração quebrantado, genuinamente arrependido, para que Ele possa perdoar os teus pecados, que você possa a Ele confessar e se arrepender verdadeiramente, porque o Senhor é fiel para nos perdoar. O sangue de Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos, porque o seu pensamento e sua vontade é maior. Os seus planos são de bens e não de mal, planos para nos fazer prosperar. Então não caia nos enganos de Satanás e vá ao Senhor, aos pés dele, se arrependendo e pedindo perdão para que ele possa te perdoar. Que você se volte para os caminhos do Senhor novamente. Em Mateus 12, 30, 31 e 32 vai falar: Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu digo a vocês: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Muitas pessoas confundem a blasfêmia contra o Espírito Santo com aqueles pensamentos que vêm nas nossas mentes, muitas vezes pensamentos diabólicos, pensamentos contra o Senhor, e esses pensamentos muitas vezes são dardos inflamados do inimigo e nós devemos combatê-lo. Mas a blasfêmia aqui é negar o Espírito Santo, é negar que o poder vem de Deus. E novamente aqui em Marcos 3, 28, Jesus vai falar: Eu asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo, ele está com o espírito imundo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável porque ele implica em atribuir a obra do Espírito Santo a Satanás, rejeitando a verdade e a graça de Deus. É um pecado de coração endurecido que se recusa a reconhecer a ação do Espírito e a aceitar o perdão de Deus. Isso que é a blasfêmia contra o Espírito Santo que não será perdoada. Você precisa testificar que o Espírito Santo está habitando em você. Através desse entendimento de que o Espírito Santo é que nós temos essa testificação, que somente ele nos convence disso. Jesus falou isso porque muitos estavam falando que Jesus expulsava porque ele estava possuído por espíritos imundos. Então, Jesus fez essa declaração após os escribas o acusarem de expulsar demônios pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios, quando na verdade eles estavam testemunhando a obra do Espírito Santo. Essa rejeição deliberada da verdade e da obra de Deus é o que o torna a blasfêmia contra o Espírito Santo um pecado imperdoável. A blasfêmia acontece quando nós negamos a atuação divina do Espírito Santo. A pessoa age dessa forma, ela tem um coração endurecido que o impede de reconhecer a ação do Espírito Santo e de reconhecer que o Espírito Santo é o agente da salvação, que Jesus veio para nos redimir com o Pai através do seu sacrifício. Então, que a partir de hoje nós possamos viver uma vida reta que agrada ao Senhor, tendo discernimento, sabedoria, buscando as suas direções, buscando as suas estratégias e instruções para as nossas vidas, compreendendo qual o nosso propósito, qual o nosso chamado aqui na Terra e fazendo tudo com intencionalidade, com foco no reino, porque o nosso alvo é Cristo. Nós não somos desse mundo, nós apenas estamos aqui. E tudo o que nós fizermos tem que glorificar o nome do Pai. E que você esteja preparado, capacitado pelo Espírito Santo para quando Deus o chamar e você está preparado a dizer: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que você cumpra o seu chamado, o seu propósito, que almas sejam ganhas para Jesus, que você possa trazer o reino para a terra. E se essa mensagem te edificou, te ajudou de alguma forma, compartilha com outras pessoas para que elas possam ser edificadas também. Curte e comenta esse vídeo para que o algoritmo entenda que você gostou e para que ele entregue para mais pessoas. Deus te abençoe e até um próximo vídeo.